28. Gênesis capítulo 28, lá no versículo 10. Nós sabemos que as estações elas têm um batismo de uma realidade. E a estação do verão, desde quando começamos a organizar a nossa agenda a partir das estações do ano, o Senhor nos disse que a estação do verão seria a estação do Shabat, a estação do descanso. E então, quando começa agora o verão, ministerialmente falando, é o nosso tempo de descanso. É o tempo que nós diminuímos as atividades ministeriais, muitas coisas ficam suspensas, a gente fica de férias de muitas atividades e retornamos em março com as atividades. O culto de celebração continua, o nosso encontro do Revival continua, mas muitas outras atividades a gente entra de férias, que é um tempo de descanso, um tempo de refrigério, um tempo de planejamento, para que no próximo ano possamos voltar com essas atividades ao normal. E para esse tempo de descanso, Deus me deu uma palavra, um direcionamento para compartilhar com você. Gênesis 28, versículo 10, diz assim: Partiu Jacó de Berseba, lá na região de Canaã, e seguiu para Harã. Essa região aqui era a região onde Abraão vivia com os seus pais, uma região muito idólatra, a qual Deus já tinha libertado Abraão de lá. E então Abraão foi liberto de lá, Isaac já viveu em Canaã, mas agora Jacó, por causa de um erro, começa uma caminhada voltando para essa terra de novo. Regride na sua vida, regride na sua caminhada. E então, em meio a essa fuga que ele ia fazer, em meio a esse momento desesperado, conturbado da sua vida, ele começa essa viagem, e tendo começado essa viagem, presta atenção aqui no versículo 11, tendo chegado a um certo lugar, isso foi logo quando começou a sua viagem, e então, pesquisadores dizem que esse lugar especificamente é o Monte Moriá, aonde o seu avô e o seu pai já haviam vivido uma experiência onde Abraão foi lá para oferecer Isaac, para sacrificar Isaac, e Deus proveu para ele o cordeiro, e não foi necessário o sacrifício de Isaac. E então ele começou a sua viagem, e chegando a esse certo lugar, lá no Monte Moriá, ali ele passou a noite, pois já era posto o sol, e tomou uma das pedras daquele lugar, e fez ela de seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, para descansar. Presta atenção nessa expressão. Até Jacó, que vivia um momento de crise, um momento conturbado, um momento de desespero, ele precisou descansar. Tem uma frase que nós conhecemos há alguns anos, que diz que terra cansada não produz. E então nós também precisamos de tempo de descanso, de tempo de planejamento. E então Jacó para ali naquele lugar para dormir, para descansar. E o que acontece com Jacó quando ele para dormir, para descansar? E sonhou, e é exposta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, e ela eu darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor aqui renovando uma promessa, uma aliança que já havia feito desde o seu avô, desde Abraão. E eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até se cumprir aquilo que eu referi a você, que eu prometi a você. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E esse lugar ficou batizado como Betel. E o que eu quero dizer para você é o seguinte:
em um tempo de descanso, que é esse tempo dessa estação, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Estou aqui liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Nesse tempo de descanso, será tempo de sonhar. Será tempo onde o Senhor te dará sonhos, te dará projetos, a qual nas próximas estações Ele vai te dar todos os recursos para que você consiga executar esses sonhos, esses projetos, coloque eles em prática e torne eles como realizações, como conquista na sua vida. Então a primeira coisa que vai acontecer com você nessa estação, nesses 3 meses, próximos 3 meses, você vai sonhar. E não é esse sonho de dormir e ter um sonho porque você dormiu com a barriga muito cheia, né, e teve lá sonho, teve pesadelo. Mas você terá sonhos do Senhor. Mesmo acordado, você terá sonhos do Senhor. E então a primeira promessa sobre a sua vida. A outra questão é como o Senhor fala aqui, como o Senhor promete aqui. Através de você, eu vou cumprir as bênçãos que estão sobre as suas vidas. A promessa, a minha promessa, que estão sobre a sua vida. Eu não vou te desamparar. Eu vou fazer cada uma das promessas se cumprirem. Eu não desampararei você até se cumprir tudo aquilo que eu prometi a você. E então o que eu profetizo também sobre a sua vida nesses próximos 3 meses é que o Senhor não só te dê sonhos, mas que cumpra sobre a sua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. E cada um desses sonhos que Ele vai te dar ao longo desses 3 meses serão sonhos que Ele vai se encarregar de trazer todos os recursos para que esses sonhos se cumpram na sua vida, para que essas promessas se cumpram na sua vida. E então eu tenho certeza que assim como Jacó, você, ao passar por esses 3 meses de descanso, você vai despertar desse descanso. Na próxima virada da estação, você vai declarar isso. O Senhor estava nesse lugar, só que vai ser um pouquinho diferente. Jacó falou, e eu não sabia. E você vai dizer, eu senti nesses 3 meses, fortemente, grandemente, a presença de Deus na minha vida, me orientando, me direcionando, me protegendo, me abençoando, e você vai viver, em função desses sonhos, desses projetos, um 2018 extraordinário, maravilhoso na sua vida, porque será um tempo de descanso, será um tempo de sonho, e será um tempo onde o Senhor vai te abençoar e vai cumprir as suas promessas na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra aí, levanta sua mão. Pode ser mais forte, amém. Fala amém bem forte. Amém, glória a Deus. Essa era só uma orientação para a virada da estação. Agora eu quero compartilhar com vocês a palavra dessa noite. Fique bem atento, porque essa é a última palavra de direcionamento de 2017. Domingo que vem nós teremos um culto, será o culto Celebrando Jesus, é um culto festivo. Vou trazer uma palavra direcionada a esse tempo de Natal, alguns esclarecimentos sobre o Natal, um tempo também de ensino a vocês com relação a essa época que estamos. E no dia 31 teremos o culto também, o culto profético, mas a palavra do dia 31, ela aponta para 2018 e não será mais para 2017. Então a última palavra de direcionamento, de orientação em 2017, para 2017, é exatamente essa. Então fique bem atento, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para ministrar no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, por gentileza. Daniel, logo no capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Tem algumas pessoas que eu já tenho conversado sobre essa mensagem e que já estão há meses na expectativa dessa mensagem. E essa mensagem o Senhor me deu no início desse ano, mais ou menos. E eu tentei ministrar essa mensagem pelo menos umas 8, 10 vezes e eu não consegui, não tive oportunidade para ministrar essa mensagem. Aqui na comunidade, em várias igrejas que eu visitei, em vários lugares, com a mensagem pronta, quando eu subia no altar para ministrar, ou quando eu estava já na cadeira, o Senhor começava a incomodar, falando, não é hoje, não é hoje, não é hoje, não é o momento. E então, hoje chegou o momento de compartilhar essa mensagem, e eu tenho certeza que é o tempo dela abençoar e edificar a sua vida. O tema talvez embole um pouquinho a sua língua. Babilonização. Babilonização.
Quero ver você falar, vai. Fala, babilonização. Mais rápido agora, babilonização. Babilonização. Vai ser batizado com dom de línguas aí daqui a pouco, quer ver? Essa é uma das ferramentas para receber o batismo do dom de línguas. Babilonização. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui comigo. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou com exército a cidade de Jerusalém. O Senhor lhe entregou em suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor, ao rei Joaquim, o rei de Judá, que era o reino do sul em Israel. E algum dos utensílios da casa de Deus, a estes, levou para a sua terra de Sinar, para a região da Babilônia, para a casa do seu Deus, Deus com letra minúscula, um Deus pagão, um Deus babilônico, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, do Deus pagão, do Deus babilônico. Versículo 3. Presta atenção nisso aqui. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse, discipulasse, treinasse a cultura e a língua dos caldeus, que era a cultura da Babilônia. Determinou-lhes o rei a ração diária, o alimento, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que Nabucodonosor bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Por quanto tempo? Por 3 anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei, seriam discipulados pelo próprio rei Nabucodonosor. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel chamou de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abednego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos, do chefe dos eunucos. Só até aqui, e eu quero começar a te ensinar algumas coisas. Esse tempo aqui era um tempo onde o país de Israel estava dividido em 2 partes. 2 tribos estavam com um governo, com o reinado na região do sul, e era chamado de Judá. E 10 outras tribos, que eram 12 no total, estavam na região do norte, sendo liderados, sendo governados por outro rei, por outro governante. A região sul de Jerusalém é exatamente a região onde ficava e fica ainda parte hoje do Templo de Salomão. Você tem visto algumas informações na televisão, você tem visto a guerra, o conflito que está naquela região, porque Jerusalém ela sempre pertenceu a Israel. Desde quando Deus prometeu a Israel, e ainda não era o nome de Israel, mas era com o nome de Canaã, quando prometeu a Abraão, e Abraão vai para Canaã, e o local central onde Abraão habitou foi exatamente em Jerusalém. E então aquela região é uma região pertencente a Israel. Jerusalém pertence a Israel. Mas nessa peregrinação do povo que sai de Jerusalém, sai de Israel e volta, vai para o Egito e volta, vai para a Babilônia e volta,
E nesse percurso todo, várias vezes eles saíram. E cada vez que eles saíram de Jerusalém, outras pessoas foram morar, foram habitar aquele lugar. Porque é uma terra boa, com rios, com uma terra fértil, uma terra abençoada por Deus. E então outras pessoas foram para aquele lugar para habitar. E cada vez que eles voltavam para aquela terra, eles tinham conflitos, eles tinham dificuldades. E a última vez que isso aconteceu ao longo da história foi exatamente após a crucificação de Jesus, que houve uma grande perseguição dos cristãos, dos judeus, e eles foram expulsos de Jerusalém e em função dessa perseguição. E então o povo que morava ali na região do Egito e na região da Arábia, principalmente os árabes na região da Arábia, invadiram Jerusalém, tomaram posse de Jerusalém. E até que, por volta do ano 70 ao ano 100 depois de Cristo, os judeus começaram a voltar para a região de Jerusalém, mas já encontraram ali o povo árabe naquele lugar. E então começou esse conflito de quem é a terra, porque a terra foi dada por Deus para Abraão. Só que o povo árabe é exatamente os descendentes de Ismael. Vocês lembram de Ismael? O filho de Abraão também, mas não com a sua esposa. O filho de Abraão com Agar, com a escrava. E então, quando Isaac, que é o filho da promessa, nasce, Ismael é colocado para fora de casa porque ele começou a perseguir a Isaac. E então Abraão coloca a sua mãe, Ismael, para fora de casa, dá uma parte da herança para ele, uma garrafa de água e um pacote de pão. Essa foi a herança que ele teve, e foi embora para o deserto, viver no deserto. E então ele também teve uma descendência, ele também se multiplicou, e dele originou todo o povo árabe. E deles surgiram uma religião chamada, a religião dos muçulmanos, e dentro da religião dos muçulmanos tem algumas raízes ali, e religiões muito conhecidas, e algumas vertentes, inclusive muito perigosas, que inclusive o Estado Islâmico deriva dessa religião. E então, a partir daí, realmente uma família que teve uma inimizade, Ismael com Isaac, Abraão com Ismael, surge aí uma inimizade de uma família, e depois que se torna uma inimizade de duas nações, e se torna uma inimizade mundial. E então hoje, lá em Jerusalém, estão esse povo que veio com a promessa que a terra também é deles, porque a terra foi dada para Abraão, foi dada para o pai deles, e então eles são filhos de Ismael, e eles dizem que a terra é deles também, e eles querem parte da terra. E enquanto isso, aqueles que vieram, não de Ismael, mas vieram de Isaac, são os filhos de Isaac, são os filhos da promessa de Deus para Abraão, como eu li para vocês aqui no início, está ligado com a palavra dessa estação também. Essas pessoas não estão aceitando que Jerusalém seja entregue aos palestinos, ao povo árabe, porque aquela terra foi dada para Abraão, e o herdeiro de Abraão é Isaac, e não é Ismael. E então existe todo esse conflito, toda essa guerra. Alguns anos atrás teve uma guerra, não sei se vocês ouviram já falar, a Guerra dos 6 Dias, a qual Israel lutou com seu exército por aquela terra e conquistou o domínio completo de Jerusalém. Hoje, Jerusalém já é de Israel. Por exemplo, as eleições que acontecem lá, elas estão direcionadas a Israel. O exército que toma conta de lá é o de Israel. A polícia que está na rua é o de Israel. Os impostos que são arrecadados são todos enviados para Israel. O domínio de Israel já é completo naquela terra. Mas ainda não há um reconhecimento internacional. A ONU e os outros países ainda não reconhecem Jerusalém como uma terra 100% de Israel. E agora os Estados Unidos historicamente reconhecem isso pela primeira vez, que Jerusalém pertence a Israel. E toda essa confusão é em função disso. Na verdade, não existe uma intenção dos judeus colocarem os árabes, os palestinos para fora. Eles podem viver ali, eles serão respeitados naquela terra, mas aquela terra é de propriedade de Israel. E todo esse conflito acontece em função disso. E inclusive, uma das vezes que esse lugar foi tomado da mão dos judeus
foi exatamente nessa história que eu estou lendo aqui com vocês de Daniel. No ano 606 a.C., antes de Jesus, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém, cercou a região de Judá. Como eu falei com vocês, era uma região que estava enfraquecida porque eles tinham dividido, e a Bíblia diz isso, que um reino dividido, ele não subsiste, ele não consegue prevalecer, prosperar. E então, por causa dessa divisão, 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro, Nabucodonosor viu ali uma oportunidade de destruir a nação mais forte, mais poderosa da terra naquele momento. Então Nabucodonosor cerca com exército a cidade de Jerusalém, a região de Judá, e então eles não podem mais sair e entrar da cidade, não podem mais sair e entrar para comprar, para vender, para levar e para buscar nada. E então eles começam a viver uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, até o momento que algumas coisas faltam muito, entram em escassez e eles não conseguem mais prevalecer. E então Nabucodonosor invade com seu exército a região de Judá, especificamente a cidade de Jerusalém, e mata muitas pessoas e sequestra outras pessoas. E nesse sequestro que aconteceu, foram 3 sequestros, 3 deportações. E ele levou o povo de Judá, de Jerusalém, levou o povo cativo lá para a Babilônia, 1.200 quilômetros mais ou menos de distância. E então ele leva esse povo refém como escravo para a Babilônia. No ano de 606, como nós lemos aqui, foi a primeira deportação. Depois no ano de 597, depois no ano de 586. Tudo isso antes de Cristo. E nessas 3 deportações, uma média de 100.000 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Só para você ter uma comparação, o Rio das Ostras tem 136.000 habitantes. Foi alguma coisa em torno de toda a população de Rio das Ostras foi levada, a quantidade, para você ter uma ideia, foi levado cativo para a Babilônia. E então ficaram nesse cativeiro por 70 anos, vivendo num regime muito opressor, muito escravo, com o rei Nabucodonosor, com outros reis também que vieram depois, dentro do reinado da Babilônia. Mas eu trouxe essas informações para vocês, estou dando esse conceito para vocês, mas eu não quero falar sobre essa situação em si. Eu quero falar sobre algo que Deus me deu no início desse ano, como eu disse para vocês, e é uma estratégia que Satanás utilizou, somando o tempo que tem até hoje, alguma coisa em torno de 2.600 anos, que essa história que nós lemos aqui aconteceu. E essa estratégia que foi utilizada há 2.600 anos, ainda é utilizada hoje, todos os dias, a todo momento, nas nossas vidas. E eu quero te ensinar essa estratégia para que você conheça ela, aprenda essa estratégia maligna, essa estratégia sagaz, essa estratégia que o nosso adversário usa contra as nossas vidas, para que você possa se proteger dessa estratégia e possa proteger a sua família também. Ainda em 2017 e também em 2018, e levar esse legado para os 8 anos na sua vida. Deixa eu começar a te ensinar, a te mostrar algumas coisas aqui. Eu vou lendo com vocês as informações de novo e vou te ensinando, vou pontuando algumas coisas aqui. No ano 3º, no reinado de Joaquim, no rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Presta atenção nessa primeira informação. Deus permitiu que isso acontecesse. Foi Deus que entregou o rei Joaquim, que era o rei de Judá, o rei daquela região de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Porque se Deus não permitisse, isso aqui não aconteceria. E então, por que Deus permitiu? Por causa da falta de temor, da desobediência, da idolatria daquele povo. Era um povo que tinha se desviado da presença de Deus. Então Deus permite essa catástrofe acontecer, Deus permite essa eventualidade acontecer sobre a vida deles, para que eles acordem, voltem para a presença do Senhor e vivam essa experiência. Foi uma experiência muito desgastante, muito complicada ao longo da história de Jerusalém, de Israel, mas foi algo necessário que eles precisavam acontecer. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Então Nabucodonosor mandou recolher os utensílios da casa do Senhor e levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Preste atenção a partir dessas informações. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos:
Só uma observação aqui para vocês. Aspenaz era um oficial do exército da Babilônia. E ele era chefe dos eunucos. Quem eram os eunucos? Eram pessoas que serviam na primeira linha de frente o rei. Principalmente uma cultura da Babilônia, essa realidade. Então essas pessoas que serviam o rei moravam no palácio do rei. Tinham contato com a esposa, tinham contato com as outras mulheres chamadas de concubinas do rei, tinha contato com as filhas do rei. E então o rei tinha medo que esses homens que estavam na sua casa servindo, ajudando ele, tivesse contato sexual com as suas mulheres, com as suas filhas. Ele se sentia ameaçado por isso, e então ele mandava castrar todos os homens que trabalhavam diretamente na sua casa, que serviam a sua casa, serviam a sua mesa e tinham esse relacionamento com a sua família. Então todos esses homens eram castrados. Primeiro por essa questão da ameaça que eles se tornariam para as esposas e para as filhas do rei. E a outra questão também era que esses homens se tornavam mais mansos, mais pacatos. Vocês veem hoje essa estratégia sendo utilizada para animais. Você pega um animal muito arisco, muito bravo, e castra aquele animal. E quando aquele animal é castrado, ele se torna um animal manso, um animal dócil, bem mais fácil de você lidar com ele. Isso acontece com cavalos, isso acontece com cachorro, com gato. Depois que o animal é castrado, ele fica bem mais manso. Na verdade, não é uma sugestão para as esposas aí não, tá? Para os maridos nervosos não. Tem outras ferramentas, não precisa chegar nesse nível aí não. Então os maridos nervosos aí, né, muito arisco dentro de casa, fica esperto. Dá vazão aí para os outros tratamentos, para você controlar os seus ânimos, as suas emoções, porque senão tem algumas ferramentas aí mais sérias, mais complicadas, tá? Tomara que não seja necessário chegar nesse ponto aí. Então os maridos nervosos aí, arisco, fica calmo, porque senão o negócio fica estreito pro seu lado, tá bom? E as mulheres, por favor, irmão, não precisa chegar nesse ponto. Tem várias outras alternativas pra gente acalmar esses valentões aí e deixar eles bem tranquilinhos, tá bom? E então, o rei da Babilônia usava essa estratégia. E tinha um homem que era responsável por esse grupo, que chamava-se Aspenaz. E então ele chama esse homem, que é o homem responsável por lidar com a primeira classe que servia o rei, e falou assim com Aspenaz: eu quero que você vá lá em Jerusalém, e eu quero que você traga aqui, isso no ano 606, na primeira deportação, eu quero que você traga aqui para a Babilônia algumas pessoas, porque eu vou ensinar essas pessoas, eu vou treinar, eu vou discipular essas pessoas por 3 anos, e essas pessoas vão receber a minha cultura, a cultura da Babilônia, a cultura dos caldeus. Presta atenção no versículo 3, as pessoas que o rei pediu para Aspenaz trazer. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, aqueles que vinham das famílias dos reis, por exemplo, do rei Joaquim, como da família dos nobres. Os nobres aqui eram os fazendeiros, os ricos, os empresários, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Eu não sei se eu passaria por essa peneira aqui não, irmão. Talvez por uma e por outro até passaria, mas eu não sei se eu passaria por todas essas peneiras aqui não. Uma peneira que tira muita gente, essa é quando fala que sem defeito nenhum, e principalmente de boa aparência, né? Nabucodonosor não queria negócio mal acabado no palácio dele não. Então, nessa peneira da boa aparência aí já fica mais complicado, né? E tem outras aqui, tem que ser doutos em sabedoria, em ciência, versados em conhecimento, que fossem competentes. Então, realmente Nabucodonosor queria pessoas excelentes, extraordinárias. Ele fala para Aspenaz ir lá em Judá, ir lá em Jerusalém, e pegar simplesmente os melhores jovens da face da terra, que eram das famílias reais, das famílias nobres, e que cumprissem essas características, e levassem esses jovens para a Babilônia. Porque lá na Babilônia, o próprio Nabucodonosor ficaria diretamente com eles por 3 anos, instruindo eles, levando toda a cultura dos caldeus da Babilônia,
sobre a vida deles. Vamos ler aqui os versículos adiante. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. É exatamente essa estratégia aqui que eu quero denunciar para vocês hoje. Qual é o objetivo de Nabucodonosor pedir para levar esses jovens excelentes, extraordinários, nobres, acima da média, para o governo dele e deixar com eles por 3 anos? Ele iria trazer ainda, ao longo da história de todos esses anos, uma média de 100 mil pessoas para a Babilônia. E ele precisaria ensinar a cultura dos caldeus, a cultura da Babilônia, para uma média de 100 mil pessoas. E ele sabia que essa seria uma tarefa muito desafiadora. Porque os judeus, porque aquele povo, eles têm princípios. Aquele povo, eles têm uma fé, eles têm uma base, eles têm uma razão fundamentada. E não seria muito fácil trocar as informações que eles receberam ao longo de toda a sua vida, de toda a sua história, e receberam dos seus pais de forma hereditária, foi ensinado dentro da sua casa. E então Nabucodonosor sabia que não ia conseguir levar o povo para lá e enfiar isso na cabeça do povo. E então ele tem uma estratégia, e uma estratégia muito séria que acontece hoje. Ele traz um grupo de pessoas para a Babilônia, ensina essas pessoas por 3 anos, insere a cultura dos caldeus da Babilônia nesse povo, e esse povo que se torna referencial lá na Babilônia, depois receberia todos os outros que seriam deportados, e eles iriam multiplicar a cultura dos caldeus, a cultura da Babilônia. E aquele povo seria babilonizado não por alguém da Babilônia, mas receberia as informações, o treinamento da Babilônia por um próprio irmão conterrâneo seu, por alguém que ele tem como referência, porque é da família real, é da família dos nobres. E então, quando eles chegassem lá 3 anos depois e encontrassem aqueles jovens servindo no palácio, mas já vivendo debaixo dessa cultura, esses jovens passariam a cultura para todos os outros, e eles seriam facilmente babilonizados com toda a cultura da Babilônia, a cultura dos caldeus, e perderiam a sua fé, perderiam os seus princípios, perderiam a sua cultura e se desviariam completamente da presença do Senhor. E então Nabucodonosor usa uma estratégia que a princípio ela começa a funcionar, ela começa a dar certo, mas ele não contava com alguns jovens que apareceriam no seu caminho, né? Não foram só esses 4 que foram levados para a Babilônia, vários outros jovens excelentes foram levados, e muitos deles caíram na estratégia de Nabucodonosor, mas tiveram alguns jovens aqui que não caíram nessa estratégia. Vamos acompanhar aqui. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles, preste atenção que tem outros jovens, mas entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens aqui, eles revolucionam a história. Esses jovens aqui colocam primeiro colocam uma grande dificuldade, um grande trabalho no projeto de Nabucodonosor, e depois eles jogam esse projeto por terra. Porque foram jovens que não foram babilonizados, foram jovens que não foram inseridos na cultura da Babilônia. Foram aqueles que não perderam os seus princípios, não se desviaram, mesmo diante da sobrecarga de informações que eles receberam ao longo da história naquele lugar. E então, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, presta atenção. Essa estratégia é utilizada hoje ainda nas nossas vidas, principalmente dentro da igreja. Fique atento, porque a cultura da Babilônia que existe na nossa geração, lá no mundão lá fora, ela é fácil de ser inserida. Mas o principal objetivo de inserir a cultura é dentro da igreja. É na minha vida e é na sua vida.
É exatamente trazendo essa cultura do mundo para mim e para você, fazendo eu e você vivermos essa cultura que esse século tem ensinado, esse século tem pregado. É a partir daí que essa cultura vai ser disseminada com maior facilidade. Presta atenção que existem algumas estratégias. Os jovens são esses que são o primeiro alvo para essas culturas babilônicas serem inseridas. E não é à toa que quando algo chega em uma geração, chega primeiramente na vida dos jovens. As drogas, quando chegam, drogas novas que chegam no mercado, os primeiros usuários dessas drogas são os jovens. Depois, pessoas de todas as faixas etárias passam a utilizar essas drogas. Mas os primeiros que utilizam essas drogas, elas são vendidas no meio dos jovens. A prostituição, quando ela chega em uma cidade, numa determinada região, ela alcança primeiro a vida dos jovens. Depois ela se expande e alcança a vida de todo mundo. E assim como muitas outras culturas que essa Babilônia desse século tem tentado inserir na nossa sociedade. Essas estratégias, elas são trazidas primeiramente sobre a vida dos nossos jovens. As drogas, o homossexualismo, a prostituição, o principal alvo são os jovens. Porque babilonizando os jovens, depois as outras gerações serão babilonizadas com mais facilidade. Outro alvo é um chefe de família. Outro alvo é um professor. Pode ver por que isso? Porque essas pessoas são referência. A ponto que um chefe de família se entrega para o alcoolismo, facilmente depois toda a sua família pode se entregar para o alcoolismo. À medida que um professor se entrega para o homossexualismo, ele vai ensinar, ele vai discipular dentro da sua classe pessoas com aquela mesma conduta. E então essas pessoas que são referências na sociedade, elas são ensinadas primeiro com essa cultura babilonizada que está na nossa geração. E através dessa cultura babilonizada, isso é multiplicado por todas as outras pessoas, por todas as outras gerações. E eu tenho certeza que você é uma pessoa que influencia. Nem que seja dentro da sua casa você influencia, nem que seja no seu trabalho você influencia, nem que seja no ministério você influencia, nem que seja na sua rua você influencia. Eu tenho certeza que você é uma pessoa de influência. E exatamente essa cultura do nada a ver, da babilonização, ela quer entrar na sua vida. Ela quer corromper os seus princípios, quer corromper os seus costumes, quer tornar tudo para você normal e banal, a ponto que você não tenha mais temor de Deus e que seja muito fácil você viver e praticar tudo que a cultura da Babilônia tem para te oferecer. E a partir daí, convencendo a você, vai ser muito fácil de convencer aqueles que estão ao seu redor. Tirando os seus princípios, tirando os seus valores, será muito fácil tirar os princípios e os valores de todos que estarão ao seu redor. Corrompendo você, atrofiando o seu caráter, mexendo com a sua moral, com a sua dignidade, será muito mais fácil mexer com a dignidade de todos que estão à sua volta, de todos que virão depois de você, de todos que são influenciados através de você. E então, meu irmão, para que não piore a cultura da geração que nós vivemos, você precisa ser radical. Você precisa se posicionar. Você precisa conservar, preservar os seus princípios, os seus valores. A sua integridade moral precisa ser preservada. Porque à medida que nós vamos nos entregando para essa cultura, nós vamos sendo dissolvidos, diluídos no nosso caráter, na nossa moral, nos nossos princípios e nos nossos valores. E então vai ser muito mais fácil ensinar para as nossas crianças. Então vai ser muito mais fácil ensinar para a nossa família, para os nossos amigos, à medida que nós abrirmos mão disso. E presta atenção que no meio de muitos jovens, centenas deles se entregaram para a cultura da Babilônia. Mas no meio daqueles ali, tinha 4 jovens que não abriram mão, que não se entregaram para aquela cultura. E eu creio que esses jovens estão guardados na igreja do Senhor. Eu creio que essas pessoas estão guardadas ainda na igreja do Senhor. Porque presta atenção numa coisa, não eram qualquer pessoas. Presta atenção quando
a Bíblia cita esses jovens e fala sobre eles. Entre eles se achavam dos filhos de Judá. Eram filhos característicos de Judá, que tinham ali os princípios, os valores, a fé de Judá impregnados no seu caráter. E esses filhos de Judá prevaleceram contra a cultura da Babilônia e destruíram o plano, o projeto de Nabucodonosor. Vamos continuar lendo algumas informações aqui. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Presta atenção nessa estratégia. A saber, a Daniel chamou de Beltesazar, a Ananias chamou de Sadraque, Misael chamou de Mesaque e Azarias chamou de Abidnego. E por que mudar os seus nomes? Deixa eu trazer uma tradução. Eu fui estudar o que significava o nome deles antes da troca. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, graça de Deus. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus me ajuda. Então esses 4 jovens tinham nomes que apontavam para o seu Deus. Eram batizados com uma referência que apontavam para o seu Deus, como jovens que nasceram para honrar o seu Deus. E então Daniel, meu Deus é juiz. Ananias, graça de Deus. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus ajuda. E então receberam batismo ligados ao seu Deus, ligados ao seu Senhor. E eu fui buscar o significado desses nomes que Aspenaz, o chefe dos eunucos, deu para esses homens. Todos eles, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos eles se referem a um deus pagão da Babilônia. Cada um desses aqui representa um deus pagão da Babilônia. E então, trocando os seus nomes, primeiro afrontariam o seu Deus. E trocando os seus nomes, profetizaria sobre a sua vida que ele estaria servindo a partir de agora um outro Deus. E a gente não percebe que quando a gente aceita uma coisa que, por mais que seja simples, talvez você possa me dizer assim: não, mas aqui foi só um apelido, não trocou nem na certidão de nascimento deles. Daniel era Daniel e passaram só a chamar por apelido de Beltesazar. Tudo bem, pode ser que seja assim. Mas a questão, meu irmão, presta atenção aqui, olha para mim, por favor. Por mais que seja uma questão simples, existe uma estratégia de corrupção por trás daquela estratégia. Quando nós aceitamos algumas questões, algumas mudanças, mesmo que sejam simples, é um projeto de corrupção nas nossas vidas. É um projeto para atrofiamento do nosso caráter e para mudança de princípios e valores nas nossas vidas. Uma coisa boba, simples, mas que apontava para outros deuses, que apontava para deuses pagãos. E assim também é quando nós abrimos mãos de coisas bobas, de coisas simples. Nós estamos compactuando com uma realidade e muitas das vezes nós não vemos, nós não enxergamos, mas por trás de uma coisa que parece simples, existe uma realidade espiritual. Existe uma essência espiritual que nós não vemos. E a partir do momento que nós fazemos uso daquela determinada coisa, que nós aceitamos aquela determinada situação, aquilo pode fazer parte da nossa vida, da nossa realidade e ser multiplicado sobre a vida de outras pessoas. Então fique atento. Eu estou falando isso, semana passada eu falei sobre as portas de entrada, de acesso. Falei sobre Acã, que leva coisas para dentro da sua casa. Nós temos que ficar atentos, porque hoje existem muitas portas de entradas de coisas condenadas dentro da nossa casa. A mídia, ela tem acesso livre dentro da nossa casa. Se você esquecer a chave da sua casa, você não entra. Mas a mídia tem acesso livre na sua casa. Todo mundo hoje tem uma TV dentro de casa. Todo mundo hoje tem um roteador Wi-Fi dentro da sua casa. Que de qualquer lugar da sua casa você tem acesso à internet. Você que não tem um roteador Wi-Fi, pelo menos tem uma internet 4G dentro da sua casa. De qualquer cômodo, de qualquer ambiente, você consegue trazer, você consegue buscar, você consegue invocar coisas que estão do lado de fora para dentro da sua casa. E muitas das vezes se utiliza esse canal como um canal que abençoa, que edifica.
mas em muitas das vezes, por esse mesmo canal, tem entrado porcaria dentro da sua casa. Talvez seja você que esteja colocando essa porcaria dentro de casa. Mas talvez você esteja simplesmente permitindo, sendo negligente, e através desses canais estejam entrando coisas ruins dentro da sua casa. Na televisão, a cultura, disseminada através das novelas, dos filmes, das minisséries, estão a todo momento entrando por lá. Então as crianças precisam ser assistidas, precisa ser verificado o que elas estão assistindo. E existia há muito tempo uma preocupação de olhar o canal. Mas hoje existe uma preocupação maior de monitorar o que as crianças estão acessando através da rede mundial, da internet, meu irmão e minha irmã. Porque é um grande canal de acesso de porcaria, de imundícia. Naquela época, Nabucodonosor não contava com a internet, porque senão seria muito mais rápido. Esse projeto de babilonização de 3 anos, ele podia fazer em 3 meses, porque seria muito mais fácil babilonizar. É só fazer uma propaganda bonita, é só fazer uma novela legal, é só fazer uma minissérie bacana, que você consegue passar um princípio corrompido para a vida de uma pessoa. Porque quando você assiste, por exemplo, uma novela, uma minissérie, um filme, e você não está atento, você vê ali o marido traindo a esposa, mas eles colocam aquilo ali, fantasiam de uma tal forma, que você torce para o cara. Coloca a mulher dele como uma mulher rabugenta, feia, chata, e você começa a torcer contra aquela mulher, torcer pelo cara, e torcendo para ele trair a mulher, largar a mulher e destruir aquela família. Sem querer, você está indo contra os seus princípios, e aquilo ali está sendo inserido na sua mente, na sua cultura, muito fácil. Antigamente, era inadmissível na televisão, há 10 anos atrás, 2 pessoas do mesmo sexo se beijar na televisão. Era impossível isso. Era um horror, não é verdade? Até pessoas de sexo diferente, um homem e uma mulher, um beijo na televisão não podia dar em qualquer horário, não podia ser assim. Mas de pouquinho a pouquinho isso foi lançado, isso foi sendo inserido. E hoje em todos os programas, em qualquer horário, isso é normal. Porque é assim que acontece a babilonização. Porque esses eventos estão presentes em filmes, estão presentes em propagandas de produtos, né? A dona Avon, as representantes aqui me perdoem pela propaganda negativa logo perto do Natal, me perdoa. Mas a Avon gosta muito de fazer esse papel. Eu acho que o dono da Avon é Nabucodonosor, só pode. Porque mais importante do que vender o produto é babilonizar o povo, é inserir uma cultura distorcida no povo. E essa semana eu cheguei um momento em casa, estava ligado num programa de televisão, um programa simples. Aí eu chamei minha esposa e mostrei para ela, falei aqui, ó. E não tinha ninguém assistindo. Eu falei, não deixa não. Primeiro para economizar energia. Olha o que está dizendo aqui. Aí rapidinho estava falando, não, família, existem vários modelos de família. Porque antigamente, né, tinha só um modelo. Existia aquele modelo tradicional de família. Mas hoje não, hoje existem vários modelos de família. Modelo tradicional de família não. É modelo original de família. Tradicional é algo que está ultrapassado, muitas das vezes que já está antigo e já está inadequado para o momento. Na verdade não é tradicional, na verdade é original. Existem muitas coisas falsificadas que foram inventadas por aí e que querem enfiar a goela abaixo da gente. Esse é o projeto da babilonização. Mas nós precisamos ficar atentos com isso. Existem princípios, existe algo que está na nossa cultura e que nós precisamos preservar, mesmo que não esteja na cultura social, mas está na cultura cristã, está intrínseco no caráter cristão, e nós precisamos lutar por isso, nós precisamos preservar isso, porque foi graças a esses homens aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que esse projeto não deu certo. E é graças a você, meu irmão e minha irmã, que a sua casa, a sua família vai ser livrada dessa realidade. É graças a você que essa sociedade pode ser preservada. É graças à igreja que essa situação ainda não está pior. E é por isso que precisamos de representantes no governo, nas várias esferas sociais, para que possam também nos representar e levar voz nossa para aqueles lugares. Por exemplo, nessas últimas semanas aí,
foi vetado mais uma vez, pelo menos em 2018, nós estaremos livres disso, que aquele projeto de ideologia de gênero entre na educação pública e na educação particular em todo o país. Foi vetado. Agora não é mais uma Constituição municipal. De forma federal, isso foi vetado. Por quê? Graças a Deus, mais uma vez, não fomos babilonizados. E nós precisamos entender que depende de nós para que essa realidade seja imposta, para que essa realidade seja lutada nas nossas vidas e na nossa família. E não entenda, não pensa que foi fácil esse tempo que eles viveram, não. Não preciso nem abrir não, mas eu vou ler para vocês. Salmo 137 é um relato desses irmãos que estavam ali, reféns da Babilônia. E olha o que esses irmãos diziam. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que eram as árvores, as nossas harpas estavam sendo penduradas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: cantem, entoem canções, alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em uma terra estranha? Até os tangedores penduraram os teus instrumentos. Até os adoradores do Senhor perderam a sua força de adorar naquele momento. De tão forte era a opressão que a Babilônia e Nabucodonosor exercia sobre a vida daqueles jovens. Mas preste atenção aqui comigo no versículo 8, que nós vamos nos deparar com uma realidade. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Como falei para vocês, Daniel era da família do rei Joaquim. Ele foi levado para a Babilônia muito novo, com 16 anos de idade, um adolescente diante da cultura da nossa sociedade hoje. Ele foi levado preso, cativo para a Babilônia. E diante dessa realidade, mesmo assim, Daniel, com 16 anos de idade, tinha informações suficientes, tinha caráter, tinha cultura, tinha princípios, tinha valores suficientes para saber que aquilo que estava sendo ensinado para ele não passava de uma cultura estranha, de uma cultura pagã, de deuses estranhos que estavam tentando ser inseridos na sua vida, na sua história. Eu adotei uma estratégia. Tem alguns meses que eu tenho ensinado intensamente dentro da minha casa, e para os amigos, discípulos mais próximos eu tenho sugerido fazer isso. Eu prego, eu ensino, eu dou aula, e um dia eu tive um start na minha mente. Eu falei assim: eu estou sendo usado por Deus para influenciar a vida de tantas pessoas lá fora, mas eu preciso influenciar dentro da minha casa. Uma vez por semana eu dou aula para os meus filhos dentro de casa. Eu ensino para os meus filhos. E sabe como que eu ensino? É exatamente assim, mostrando para eles qual é a minha cultura, qual é o meu princípio, quais são os meus valores, o que o Senhor imprimiu no meu caráter. E eu ensino para eles, e eu respaldo com a Bíblia, e eu mostro para eles. É claro que estou trabalhando com uma criança de 8 anos e com um bebê de 1 ano e 3 meses que faz uma bagunça, rasga os negócios todos, bagunça tudo, né? É uma loucura. Mas tem que ter estratégia para levar aquela informação, estratégia didática para levar aquela informação. E é um tempo muito proveitoso, muito produtivo. E naquele momento ali, eu tenho percebido, minha esposa também tem percebido, o quanto que tem sido impresso dos nossos princípios, nossos valores na nossa família. Por quê? É impossível guardar a minha filha dessa sociedade maluca, dessa sociedade depravada. Vai ser impossível prevenir ela de um dia não ver alguém usando droga. Vai ser impossível evitar que um dia alguém ofereça droga para ela usar. Vai ser um dia impossível que eu evite que alguém convide ela para a prostituição, para o homossexualismo. É claro que a gente pode evitar controlando os lugares que eles estão presentes, mas é impossível a gente garantir que isso nunca vai chegar. Mas o que eu tenho me preocupado é ensinar da forma certa,
Porque o dia que essas informações chegarem até ela, que ela vê qualquer uma dessas coisas, que eles veem qualquer uma dessas coisas, eles vão ter informação suficiente para julgar o que é certo e o que é errado. E preste atenção numa estratégia da psicologia. Toda informação que vem em primeiro lugar, ela tem grandes possibilidades de ser considerada como a principal informação, como a informação original, certa, correta. E então, quando o seu filho não sabe acerca de uma coisa, o primeiro que chegar para ensinar ele a ela sobre aquilo ali, vai ser aquilo que vai valer como informação principal, como informação original. Então a sugestão que eu te dou, ensine dentro de casa. A igreja está aqui para te ajudar a ensinar os seus filhos, mas não é a nossa responsabilidade, o nosso papel. Se der errado qualquer coisa na vida do seu filho, da sua família, não pode transmitir para a gente essa responsabilidade. Nós estamos aqui para te ajudar, auxiliar, mas a responsabilidade de ensinar seus filhos são seus. Alguns aqui são líderes de revivo, líderes de ministério, líderes de tantas coisas. Liderem também a sua família. Ensine também a sua família. Discipule também os seus filhos. Porque é o seu primeiro ministério, é a sua primeira realidade. Porque a Babilônia quer entrar primeiro na vida dos seus filhos, da sua família. Porque corrompendo eles, é muito mais fácil de corromper os outros que estão à sua volta. Então você tem essa responsabilidade de guardar, de preservar a vida deles. E tudo que você ensinar em primeira mão, essa é a resposta, essa é a questão oficial sobre aquela situação. E tudo que vê lá fora, ele vai saber que não vale, porque já recebeu em casa a informação certa, a informação correta. Daniel decidiu não se contaminar. Desde jovem, 16 anos de idade, era excelente, extraordinário, acima da média. Vemos aqui características como determinado, consagrado, estudioso, um menino de oração, de fé, temente a Deus. A história diz que todos os dias Daniel estendia suas mãos para Jerusalém, mesmo a 1.200 quilômetros de distância, orava pela sua terra, abençoava a sua terra. 70 anos depois, o seu povo volta para a sua terra, é restituído. E eu creio que esses 70 anos de oração foram utilizados por Deus como respaldo para que isso cumprisse. Era um menino determinado, consagrado, de oração, de fé, um menino temente a Deus, um menino que estudava a palavra, que estudava as escrituras. Hoje os pais se preocupam com tantas coisas que as pessoas têm que estudar lá fora. Faz curso técnico, faz engenharia, faz direito, faz medicina, faz cursinho, faz pré-vestibular, faz isso, faz aquilo. Mas os pais não têm preocupação que os seus filhos estudem a Bíblia. Acha que é suficiente vir aqui e passar uma vez na semana, 1 hora ali no culto deles, estudando algumas coisas ali. É bênção, é de grande valia sobre a vida deles, mas é insuficiente para formar o caráter deles, queridos. Às vezes nós passamos a semana toda assistindo filmes, vendo um monte de coisa, minissérie, envolvido com tanto entretenimento, mas não temos coragem de apanhar a Bíblia, não temos coragem de apanhar um livro e ler, fazer uma leitura que nos edifique. A partir disso, a cultura da Babilônia está sendo inserida na sua vida. Pare de desperdiçar o seu tempo. Mude a sua realidade, mude a realidade da sua vida em 2018. Seja como Daniel, se consagre ao Senhor, busque mais o Senhor, separe todos os dias um tempo para ler a palavra dEle, separe todos os dias um tempo de consagração na sua vida, um tempo que você possa buscar direcionamento do Senhor, se alimentar através da sua palavra. Eu duvido que a cultura da Babilônia vai ser inserida na sua vida, eu duvido que a cultura da Babilônia vai entrar na sua casa, porque será um lugar de princípios, de valores, um lugar de moral, de ética, que essa sociedade não vai conseguir corromper. Aí vai acontecer igual com a história do lobo com os porquinhos lá. Pode vir, pode assoprar, pode fazer o que quiser, mas essa casa você não consegue derrubar. Sabe por quê? Está fundamentada, não foi construída sobre areia. Não foi construída porque às vezes nós queremos ir para a igreja. Não, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Vem para o culto de domingo, participa do momento de adoração bacana como esse, ouve uma palavra como essa e pronto. O restante da semana toda passamos jejuando. Passamos ali só remoendo os que fazem isso,
né? Só colocando o alimento para fora, engolindo de novo, igual o boi faz, mas nós não nos alimentamos de novo. Quem aqui faz uma alimentação mesmo física? Quem almoça aqui só uma vez na semana? Levanta a mão. Quem toma café uma vez na semana? Só uma vez na semana?